Olá pessoal, eu continuo me chamando David, um discípulo de Jesus num processo contínuo de restauração. Eu espero, o meu desejo é que você tenha passado aí um excelente Natal, uma boa virada, junto com seus relacionamentos andando em harmonia. Mas a verdade é que pode ser que haja conflito nos seus relacionamentos, pode ser até mesmo que na noite de Natal houveram dificuldades, problemas, conflitos que geraram distanciamento. Nós não estamos com o nosso culto presencial nesta noite aqui no Celebrando Restauração, mas eu quero lhe convidar a assistir uma mensagem que nós falamos dentro da nossa série Prepare Sua Casa para o Natal. Apesar de o Natal já ter passado, pode ser que seus conflitos ainda existam. Então essa mensagem vai falar com você como restaurar os relacionamentos, como ter harmonia no seu lar, aonde a paz de Jesus pode reinar. O Natal já passou, mas estamos às portas de um novo ano. Que relacionamentos você quer ter nesse próximo ano? Relacionamentos quebrados ou restaurados? Prepare então o seu coração, a sua casa para um 2022 com os seus relacionamentos restaurados. Convido você a estar junto nessa mensagem, a compartilhar e que Deus te abençoe. Um forte abraço. Eu continuo me chamando David, sou um discípulo de Jesus que luta contra o controle, perfeccionismo e mais um bocado de coisa, mas vencendo através da graça de Jesus. É muito bom estar com vocês nessa noite e perceber justamente isso. Restauração é para todos nós, porque todos nós vivemos em um mundo caído, onde entrou o pecado, o erro. Lá em Adão e Eva, quer que você creia ou não, a realidade é essa. Você crendo ou não, você é influenciado pela realidade lá de Adão e Eva, mas existe uma graça de Jesus. Quando temos um compromisso com Cristo, isso faz total diferença na nossa vida, amém? Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, a nós orarmos. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, porque podemos estar reunidos no Teu nome. Obrigado por esse tempo que o Senhor tem nos dado. Que Teu Espírito fale conosco, conforme Te apraz, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos começando uma série hoje, como você já pôde perceber, né? Prepare sua casa para o Natal. Quem já está com a sua casa decorada para o Natal? Alguns, vários. Aqueles bem crente, não estão ainda, né? Não vou botar pinheirinho, nada desses negócios, estou brincando. A realidade, gente, é que o Natal já está aí às portas, quer você vai no shopping, onde você for, ou dentro da sua própria casa. Mas a realidade é como nós vamos chegar nesse momento, como está a nossa vida hoje, como está o nosso coração, a nossa mente, os nossos relacionamentos. A Rosa justamente falou, a restauração é para todos nós. Nós somos seres relacionais e a restauração é para todos nós, porque nos nossos relacionamentos nós nos ferimos, nós temos problemas, nós temos dificuldades. O apóstolo Paulo, em outras palavras, ele disse: eu sou o meu eu problema, e que baita problema. Então nós precisamos trabalhar a nossa vida, trabalhar o nosso coração e nos preparar em todo esse aspecto. Eu perguntei nos grupos lá do CR, algumas 2 semanas atrás, o que é o Natal para vocês? E alguns disseram: Natal é tempo de esperança, tempo de alegria, tempo de festejar, compaixão, amor, celebrar a vida. Jesus veio até nós, renovar os laços familiares. Mas uma pessoa botou: é o tempo de obediência, o tempo de sofrimento, o tempo de dificuldade. Eu quase chamei ela no particular para falar no WhatsApp: vem cá, tia, o que aconteceu, né? Mas às vezes, apesar de todo mundo perceber uma realidade de entusiasmo, de alegria, o que pode se estar passando justamente seja um tempo de sofrimento, um tempo de abalo, um tempo de distanciamento. E ao longo dessa série nós vamos falar a respeito de realidades como a depressão, quando você também está esgotado, quando você está desanimado, ansioso, quando às vezes há uma cadeira vazia, porque falta alguém lá, há uma distância muito grande. Nós vamos falar de tempo quando muitas vezes estamos desapontados. Apesar de um Natal ser um tempo de comunhão, alegria, esperança, paz, às vezes na nossa casa o que temos justamente é o contrário. Há o conflito, há desesperança, há apatia, há a distância, há muitas vezes a confusão, o medo e até mesmo a solidão. O que fazer se essas coisas estão no nosso lar, na nossa casa, no nosso coração, para termos um Natal diferente? Que garantia temos
de viver a paz, a alegria e todas essas coisas. Mateus capítulo 1, verso 23, fala a respeito do nosso Deus, a respeito do Cristo, e nos diz assim: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Teologicamente aqui está falando da encarnação, um Deus que se fez homem. Gente, essa declaração é um absurdo para aquela época. Como um Deus viria em forma humana? Mas a verdade é um fato, é uma realidade. Ele veio, ele dividiu a história entre antes de Cristo e depois de Cristo. Ele divide a minha e a sua história, como a Rosa disse aqui, quando conhecemos a esse Cristo. Mas não apenas ele dividiu a história, mas ele é o Emanuel, um Deus conosco, um Deus presente. Por isso há uma esperança, por isso há um poder de Deus para mudar a minha e a sua vida. Há uma esperança para nós, porque existe um Cristo que está conosco, que não está indiferente à nossa realidade. Por isso nessa noite, dentro do nosso tema que eu quero compartilhar com vocês, eu coloquei o nome aí, pratos quebrados. Eu acho que falar pratos quebrados, você não pensa num casamento grego, né? Onde quebra-se os pratos. Mas pratos quebrados, deu um negócio lá, quebrou os pratos, tem conflito. Hoje uma pessoa me mandou uma mensagem, ela olhou o tema e disse: pastor, os natais na minha infância eram terríveis. Minha mãe limpava a casa o tempo todo, e quando chegava de noite era só briga. Crescemos, e quando nós nos reunimos como família, era só briga. Briga por causa do dinheiro, briga por causa da falta do dinheiro, briga porque tu me deve isso, briga porque tu fez daquilo outro. Briga, conflitos. Graças a Deus hoje ela já vive uma realidade nova, ela estava celebrando isso. Já lidei com pessoas que no meio do conflito, na véspera do Natal, então tu vai para a casa da tua mãe e eu vou passar o Natal sozinho. Não aconteceu isso com você nunca? Não sei. Aquela briga, você chega, aqueles que lhe convidaram para casa, chega lá, meu Deus do céu, os pratos estão quebrados. Como ter um Natal em paz quando os pratos estão quebrados? Quando há conflitos, quando não há harmonia, quando não há pessoas ao nosso redor, quando há de fato de verdade pessoas que não estamos juntos porque estamos brigados. Às vezes dentro da própria casa, com os filhos. Lá em casa a gente gosta muito da época do Natal, e mais por influência da minha esposa, tem aquele filme Esqueceram de Mim, né? Quem já olhou? Quem já teve infância olhou, né? Provavelmente. E aí você vê, não lembro se é no filme 1 ou no filme 2, que ele vai lá e aí tem uma mulher que ela vai para a praça, tem um monte de pombo, se eu não me engano é ela, e ela não fala com o seu filho. E aí toda a história, todo o enredo, até que ele diz: por que tu não procura? Anos e anos. E no outro filme tem um cara lá que limpa o gelo, um vizinho, um senhor de idade, que eles tinham medo dele, brigado também com o filho, não procura. E todo o desenrolar do filme faz eles procurarem então as pessoas da sua família. Como podemos então restaurar os nossos relacionamentos, viver uma realidade diferente? Olha o que a Bíblia diz em Isaías 9, o verso 6. Porque um menino nos nasceu. Isso é uma profecia, gente. Mais ou menos 700 anos de Jesus vir à terra, e de fato vir como um menino. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Apesar da fragilidade de vir como menino, ele é um Deus, e ele é Deus. O governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado o maravilhoso conselheiro, aquele que nos aconselha, aquele que nos direciona, um Deus poderoso, que tem todo o poder, o Pai eterno, aquele que é capaz de fato, de verdade, de nos garantir a eternidade. Mas nos diz também, o príncipe da paz. Ele quer dar paz a você em meio, e trazer paz aos seus relacionamentos, mesmo que eles estejam quebrados. Paz no hebraico é shalom, não significa ausência de conflitos, mas significa a presença de um Deus, que é o príncipe da paz, que semeia a paz no meu e no seu coração, e vai restaurando os nossos relacionamentos. A verdade é que de fato teremos pratos quebrados, teremos dificuldades, mas como lidamos com essa realidade? Eu coloquei para vocês no mínimo 3 erros comuns quando os pratos se quebram. Como você reage quando você tem lá os conflitos na sua casa, ou quando você talvez está de mal com alguém? Qual é a sua tendência?
É tentar restaurar o relacionamento? Ou o que você faz? Eu coloquei 3 realidades, que são 3 erros. O primeiro deles, muitas vezes quando os pratos se quebram, bota aí para mim, é que seguramos os cacos nas mãos e os escondemos. Às vezes está sangrando, segura tudo lá e esconde. Não foi nada, não, nem foi grande coisa, mas por dentro está corroendo. Às vezes tem uma codependência tal que não consegue enfrentar os problemas, as dificuldades. Está de mal, mas tenta esconder tudo, dizendo não há problema algum na minha vida. É uma paz a todo custo, vai ter problema depois. Há um segundo erro também que muitas vezes é cometido. Coloca aí para nós. Tocamos os cacos dos outros. Isso aí você já sabe quem é, né? Quebra lá e... seu infeliz, o que você falou, o que você disse? Já quebra, então vamos quebrar mais ainda. Ah, tu quer briga, então vamos brigar. Está errado. É uma maneira errada de lidar quando os problemas estão aí. Mas também tem um terceiro erro, bota aí para nós. Varremos os cacos e tocamos o lixo. É quando você tem um conflito, às vezes na família, às vezes no trabalho, às vezes na igreja, às vezes no seu grupo de crescimento, às vezes no CR, não sei aonde. Ah, quer saber de uma coisa? Eu não preciso de você. Eu tenho outras pessoas que me amam. Eu tenho outros relacionamentos. Quem disse que eu preciso de ti? Vou criar uma nova rede de apoio. E aí você pega tudo, toca fora e é descartável. É mais fácil talvez passar numa loja, comprar hoje online um conjunto novo de pratos. Toca fora aquele. Gente, está errado. Deus quer que eu e você tratemos os nossos relacionamentos, porque a maior causa talvez dos nossos problemas emocionais, muitas vezes o nosso distanciamento de Deus, muitas vezes das crises que temos, estão nos nossos relacionamentos. Quando brigamos, quando estamos em conflitos, quando os pratos se quebram e não tratamos da maneira que Deus deseja, morremos por dentro. Podemos ter pratos novos, podemos fazer uma mesa enfeitada, mas se há muitas pessoas que não estão mais ali, se há um conflito, se há uma dificuldade, a nossa vida não vai bem. Então eu quero que você entenda que há um caminho diferente, há um caminho de paz, há um caminho de tornarmos pacificador. Mateus 5, o verso 7 e o verso 9 nos diz: felizes os que têm misericórdia dos outros, felizes os que trabalham pela paz entre as pessoas. Esse é um dos versos das bem-aventuranças, do princípio 6 do CR, que nos desafia em 2 pontos. Olha o princípio 6 do Celebrando. Examino todos os meus relacionamentos, eu paro, eu percebo como estão as minhas relações. E o que eu faço? Examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparando os danos que causei a outras pessoas, exceto quando fazê-los provocaria mais danos a essas pessoas ou a terceiros. Será que há algum relacionamento quebrado na sua vida? Será que há alguém que você não pode enxergar? Será que há alguém que você riscou do seu caderno? Será que há alguém ou alguma circunstância que você não pode passar o Natal na casa daquela pessoa? Ou você tem que passar a noite num lugar e o outro dia, meio-dia, em outro lugar, porque as famílias não se dão? Há algum conflito? Como então restaurar os pratos quebrados nesse Natal? A Bíblia diz: no que depender de vocês, Romanos 12, vivam em paz com todos, nunca paguem o mal com o mal. Esse é o princípio. Se depender de nós, sejamos pacificadores, sejamos apaciguadores. Ah, mas pastor, diz que eu não posso esconder, que eu não posso colocar dentro das minhas mãos, que eu não posso deixar um pouco aqui. Não. Ser pacificador, ser apaziguador, ser um semeador da paz, não significa esconder as coisas, mas significa que você vai tratar de uma maneira saudável. Significa que você vai ter um olhar para restaurar os relacionamentos, não para tocar fora, não para ter a paz a todo custo, mas para agir de uma maneira saudável. E como fazemos? Como agimos diante das pessoas que talvez não são nós, as pessoas difíceis, mas são aquelas que quebram os pratos conosco? Primeira coisa, ore pedindo sabedoria para lidar com a situação. Gente, antes de conversar com seu cônjuge, seu pai, seus filhos, seu patrão, seu pastor, seu líder, seu irmão em Cristo, sua irmã em Cristo, ore a Deus, desabafe com Deus, fale verticalmente.
de fato, de verdade, tem o seu tempo com Deus. Por quê, gente? Quando você ora a Deus, quando você fala com Deus, as situações ficam mais claras ao nosso redor. Nós começamos, por exemplo, muitas vezes perceber que o conflito que estamos tendo, a causa somos nós. No CR nós olhamos para a nossa própria vida. Eu até brinquei agora na nossa reunião ali, um pouco antes de começar, porque nós estamos agora com um novo casal na nossa equipe, e eles foram se apresentar, e ao apresentar-se eles disseram: nós chegamos aqui com o casamento destruído. Vou contar o testemunho deles. E eu disse: você podia até testemunhar hoje no tema, mas eu vou falar por eles, não tem problema, né? Não sei cadê eles aqui, vou falar igual. Sigilo anonimato, você não vai saber quem é. E daí, ele disse assim: eu até trazia a minha esposa, ela vinha, participava e eu ficava no carro. Até que um dia eu comecei a participar. E aí eu fui fazer o grupo de passos, que é aquele que acontece nas terças-feiras. E ele dizendo assim, nas palavras, em outras palavras, ele dizendo: eu achava que em primeiro lugar não era para mim, porque o problema não era eu. Era sempre a minha esposa, ou era o diabo. Botando a colher. E aí eu comecei a participar do CR, eu comecei a ver que na verdade, muitas coisas era eu. Que não sabia lidar, ou não sabia falar, ou tinha os meus próprios problemas. E hoje a nossa vida mudou. Com a graça de Jesus, com o favor de Jesus. Hoje o nosso casamento foi restaurado. O nosso último recurso, à época que nós pensamos: vamos fazer o passo. E ele pensando: para dar um jeito na minha mulher. É mais ou menos assim que acontece quando os casais fazem um grupo de paz. Normalmente o marido fala da mulher, né? Quer dizer, ele não pode falar no grupo, mas vamos lá que vai dar um jeito na tua vida. Gente, quando você ora a Deus, quando você busca a Deus em meio ao conflito, em meio à confusão, em meio aos problemas, você começa a perceber que muitas vezes você está numa sobrecarga com a outra pessoa, você quer que o outro supra todas as suas necessidades. Você talvez tenha um anseio, o desejo de ser amado, respeitado, de ser valorizado, de que a outra pessoa faça algo para você, mas às vezes é de uma maneira exagerada, exacerbada, que só Deus pode suprir a necessidade que você tanto deseja. E quando você ora, você percebe: eu estou querendo que a outra pessoa seja Deus na minha vida. Não tem como, só Deus pode suprir a minha necessidade. Gente, quando você ora a Deus e você pede sabedoria para Deus, você vê a vida sobre o ponto de vista dele. Você percebe com maior clareza a situação. E essa é uma oração que Deus vai ouvir quando você pedir. Olha o que a Bíblia diz em Tiago capítulo 1, verso 5. Se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam: Deus, eu estou num conflito, eu não sei o que fazer. Pergunte-lhe, e ele alegremente lhes dirá, pois está sempre pronto a dar uma farta provisão de sabedoria a todos que lhe pedem. Deus vai falar, Deus vai ministrar a você. Mas a pessoa é tão difícil, se eu chegar para falar, e como é que vai ser? Eu não tenho as palavras certas, será que eu vou fazer-me entender? Mas eu não acho justo o que ela fez. Fale com Deus. Sabe o que é mais interessante quando oramos, gente? Quando nós oramos, não importa a confusão, pode não estar tudo bonitinho como essa mesa, está tudo quebrado, Deus começa a agir. E quando você vai para tratar a situação, Deus já fez algo. Porque Deus é um Deus que age. Deus é um Deus que trabalha nas circunstâncias, na nossa vida, na vida de outras pessoas. Já disse isso várias vezes. Tem hora que Deus muda a nossa vida, tem hora que Ele muda a vida de outra pessoa, tem hora que Ele muda a circunstância, tem hora que Ele faz tudo junto. Porque Ele quer de fato, de verdade, que os nossos relacionamentos sejam restaurados. Então ore a Ele. A segunda realidade que eu quero que você perceba: tome a iniciativa, sempre com foco na reconciliação. Gente, o que nos faz muitas vezes adiar, procrastinar a resolução da crise? O que nos faz muitas vezes deixar para depois, apesar de saber que há um conflito, há uma dificuldade, há um problema, há palavras que foram ditas e não foram bem ouvidas, há um relacionamento que está distante por causa do conflito? A resposta muitas vezes está no medo. A Rosa disse aqui o medo de falar da situação que passou na vida dela. Gente, o medo é uma das coisas que mais nos prejudica.
o medo da vulnerabilidade, o medo de estar exposto, o medo muitas vezes de perder o controle. Se eu falar, o que vão pensar de mim? Se eu tomar a iniciativa para reconciliar, vão pisar em cima de mim. Se eu tomar a iniciativa, vão falar mal a meu respeito, parecerei um tolo. Eu não tenho por que falar com essas pessoas de novo, me feriram demais. Quero que você entenda uma coisa, gente, a renúncia a um relacionamento é pior do que você tratar ele. Deus nos chamou a relacionamentos saudáveis. Do que depender de nós, devemos de fato e de verdade buscar a paz. Olha o que Provérbios 17, 24 diz: o homem de discernimento, o homem que busca a sabedoria, mantém a sabedoria em vista. Se você olha a circunstância e você diz: Deus, eu estou orando, eu quero melhor, eu estou discernindo o que está acontecendo, eu consigo perceber a diferença entre a mão esquerda e a mão direita, eu vou manter a sabedoria em vista, eu vou olhar a necessidade, aquilo que eu preciso de fato, de verdade fazer. Mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. Os olhos do tolo não percebem a atitude a ser tomada, ele deixa para depois, ele procrastina, ele olha e talvez, quem sabe, amanhã. Por isso não seja tolo, tome a iniciativa, enfrente a situação. Gente, um conflito, a dificuldade nunca é resolvida acidentalmente. E o conflito piora quando você o deixa em paz, porque vai trazer problema, vai trazer ressentimento, vai trazer um tumor emocional, relacional. Quando você não trata as dificuldades, você vai se afastar das pessoas. Você precisa dar um passo, ter uma iniciativa em prol a tratar a realidade do problema que você está enfrentando. Será que Deus não está lhe chamando, não está me chamando a dar um passo para restaurar o relacionamento? Mas o que você faz a tomar a iniciativa? Tenha o foco na reconciliação e não na resolução. Gente, reconciliação é você pensar assim: eu quero restabelecer o relacionamento. Você ter o foco na resolução é você querer resolver todos os pingos nos is. E vamos ser franco, tem hora que o prato quebra, que a dificuldade vem, que não é ontem que aconteceu. Talvez você não fala com o seu irmão, com a sua irmã, com os seus pais há 10, 20 anos. Você não tem como botar o pingo no i em tudo que aconteceu. Você vai ter o foco no relacionamento. Você vai estar aberto para a restauração. Você vai buscar de fato de verdade o perdão. Você vai buscar de fato de verdade tratar a situação para que o relacionamento aconteça de novo. Você pode ter unidade sem ter uniformidade, sem concordar em todas as coisas. Na sua própria casa, o seu cônjuge não vai concordar com você em tudo. Seus filhos não vão concordar em você em tudo. Seus pais não vão concordar com você em tudo. Mas você pode andar junto com as pessoas. De que maneira isso me ajuda a ter esse olhar na reconciliação? Eu coloquei uma outra frase aí para vocês. Coloca aí para mim. Leve em consideração os motivos da outra pessoa. Gente, você orou a Deus, você olhou para a sua vida. Você então agora coloca o óculos do outro, como nós temos aqui no CR, em todo o tempo. E você vai de fato, de verdade, olhar os motivos da outra pessoa. O que levou ela a falar muitas vezes essas palavras. Às vezes ela está ferida, às vezes ela está machucada, às vezes ela passou pelo desemprego, às vezes ela está com uma raiva implosiva. Eu não sei o que aconteceu, mas você pode olhar e perceber que aquela pessoa está machucada. Muitas vezes, ao lidar com as situações e as dificuldades, nós não olhamos a dor que está por trás das palavras das pessoas. E sempre que pessoas colocam palavras que ferem, palavras que machucam, há uma dor por detrás. Sempre que pessoas tentam se auto-justificar, sempre que pessoas tentam se aparecer, sempre que pessoas tentam se colocar o seu nome em voga, há por trás disso muitas vezes a rejeição. Sempre que as pessoas explodem, estão em ira, muitas vezes por detrás disso estão problemas que estão passando, segredos escondidos. Eu não sei qual é a dor por detrás, mas se você vai tomar a iniciativa, tenha um foco no relacionamento, não na resolução em todas as coisas. E para isso, olhe e perceba muitas vezes o que as pessoas estão passando. E aí então, gente, admita a sua parte
e repare os danos que você causou. Quanto dessa dificuldade é minha culpa? Quanto dessa dificuldade é sua culpa? Jesus disse: por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? De fato e de verdade, admita a sua parte. Vai conversar, diga: eu errei, eu falhei. Às vezes temos dificuldade de reconhecer, e sabe por quê? Provérbios 13, o verso 10, a parte A diz: o orgulho só gera discussões. É porque muitas vezes o nosso eu está no trono, o nosso ego, o nosso egocentrismo, os nossos direitos. Temos muitos direitos. E aí temos dificuldade de fato e de verdade de reconhecer a nossa parte. A humildade restaura relacionamentos. A humildade faz de fato e de verdade nos estarmos abertos para a transformação que Deus quer. Por isso admita a sua parte, o seu erro. Eu errei, eu falei de maneira agressiva. Mesmo que a pessoa tenha feito a primeira atitude, a reação sempre é a nossa escolha. Admita a sua parte e faça a reparação. Errou, peça perdão. Quebrou, conserte. Pediu emprestado, não pagou, pague. Faça a sua parte, retrate-se. Como é que eu faço isso, pastor? Gente, eu não posso entrar em todas as realidades, tintim por tintim, como você faça uma reparação, não tenho tempo aqui. Mas há um versículo bíblico que é chamado a regra de ouro, que eu gostaria que você guardasse no seu coração, que diz assim, Lucas capítulo 6, o verso 31. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Vai falar e tratar o que você quer que o outro faça, faça com ele. Você gostaria que as pessoas chegassem para você e dissessem assim: ah, me desculpa por qualquer coisa. Você vai dizer: que conversa é essa? Né? Ah, eu só fiz isso porque tu fez aquilo. Você está botando a culpa nele. Certa feita eu atendi uma situação que eu digo para você, particularmente falando, apertou meu botão. Porque o camarada estava ali e a sua esposa, e ele olhou para ela e disse assim, porque quebraram os pratos, ele havia traído a sua esposa, e ele disse assim: olha, eu quero dizer para você que eu te traí porque eu te amo demais. E eu não pude corresponder, melhor dizendo, desculpa, não foi isso que ele falou assim: eu te traí porque tu me ama demais. E eu não consegui corresponder ao teu amor, e por isso eu te traí. Te para com esse negócio. Tu está botando a culpa nela ainda da tua atitude. Foi o amor demais dela, fez tu trair. Que conversa fiada. Então, gente, você vai reparar, você admite o seu erro. Eu fiz porque eu fui um pica-fumo. Eu fiz porque eu errei, eu fiz porque eu falhei, eu fiz porque eu tive um desvio de caráter, eu fiz porque foi a minha parte. Você não desculpa, você não coloca a culpa no outro. Como você quer que o outro faça, faça você também. Essa é a regra de ouro, para você de fato admitir e fazer a sua reparação. E por fim, gente, a quarta realidade que eu quero que você perceba: perdoe aqueles que lhe feriram. Talvez nesse momento você possa pensar: eu não quero perdoar, eu não estou a ponto de perdoar, como eu poderia querer? E eu quero dizer para você que, com todo o meu coração, eu lamento, talvez as dores que você enfrentou, talvez os pratos quebrados, os relacionamentos rompidos, sejam de fato de verdade porque você foi tremendamente ferido, como talvez se essa mulher que acabei de citar estivesse aqui. Eu lamento, e eu sei que Deus também lamenta e sente a sua dor. E eu não estou desprezando a sua dor, dizendo que você tem que perdoar aqueles que lhe feriram. Mas você já parou para pensar por que Deus nos pede para perdoar? Já parou para pensar por que Deus, de fato, de verdade, pede para que eu e você tenhamos uma atitude de perdoar aqueles que falaram mal, aqueles que fizeram algo, aqueles que de fato foram eles que quebraram os pratos conosco? Por que Ele pede isso? Ele pede isso porque Ele nos ama, e porque Ele quer o bem da nossa alma, do nosso coração, da nossa vida e dos nossos relacionamentos. Ele pede isso para que a sua ferida seja cicatrizada, para que o seu coração alcance
alcance cura, para que o meu coração alcance cura. Ele pede isso porque Ele nos ama. E Ele sabe que quando perdoamos, isso liberta o nosso coração. Muitas vezes não liberta aquele que fez o dano, porque talvez ele não quer nem nada saber de perdão. Mas Ele liberta o coração daquele que foi ferido. E é por isso que Ele nos pede. Olha o que Efésios 4:31 nos diz de maneira muito clara, até o verso 32. A maneira para esse caminho para a paz, para um coração puro e limpo. Ele diz, presta bem atenção, livre-se de quê? Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com outros. E ele diz então o que devemos fazer para que todas essas coisas aconteçam. Perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou você, assim como Deus os perdoou em Cristo. Assim como Deus nos perdoou, a resposta está no perdão. Ele pede para o nosso próprio bem. Podemos fazer, temos condições de fazer, porque Deus nos perdoou. Faça as contas de quanto Deus lhe perdoou. Faça as contas e perceba se não é bem mais do que talvez o perdão que você tenha que estender a outras pessoas. Nós não somos tão bons assim. Há uma graça, há um evangelho, há um Cristo que se entregou pelas nossas vidas para nos perdoar. Quando não perdoamos, o nosso coração fica ressentido e vamos ter muitas dificuldades. Agora, para que isso aconteça, gente, Jeremias 6,14 nos diz: é impossível curar uma ferida dizendo que ela não existe. Você só vai poder restaurar os seus relacionamentos, os seus pratos quebrados, se você admitir as dores do seu coração. Se você sair da negação e você de fato de verdade admitir que aquilo que o outro fez doeu de fato e de verdade. A questão de liberar perdão não é quanto perdão quem lhe feriu merece, mas quanta liberdade você quer. É você substituir a sua ferida pela paz de Deus. E Colossenses 3,15 nos diz que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, seja o árbitro no seu coração, seja o regulamento no seu coração, seja aquilo que regula o seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Só Deus, gente, é capaz de pegar a ferida no meu e seu coração e trazer paz. Só Deus é capaz de pegar os pratos que se quebram e restaurar. Não com uma super bonder, mas com a cola do Espírito Santo de Deus, capaz de deixar o prato novo de novo. Tá certo que talvez você vai levantar ele e vai ver que tem muita rachadura, mas à primeira vista, quando você olhar e quando os dias andarem, você vai perceber um prato novo. Porque Deus é capaz de colar no seu coração e nos seus relacionamentos e fazer tudo novo em nome de Jesus. Talvez você diga, legal, eu já tentei isso muitas vezes, mas está difícil. Parece que lá em casa, hora ou outra, quebra-se tudo novamente. Essa semana ainda uma querida disse: pastor, um casal que tu atendeu e estava tudo bem com eles, mas aconteceu outra coisa agora. Essa pessoa ligou para ela dizendo: está tudo quebrado de novo. Se isso acontece com você, você precisa fazer a última realidade, que é quase uma dica, mas é um princípio. Utilize a sua rede de apoio e peça conselhos. Essa pessoa estava pedindo socorro, dizendo: me ajuda de novo. Provérbios 13:10, o texto que lemos diz: o orgulho só gera discussões. Às vezes o orgulho faz não nos querer receber ajuda de outras pessoas, mas a sabedoria está nos que tomam conselhos. Provérbios 15:32 diz: quem rejeita conselhos prejudica a si mesmo, mas quem aceita a correção fica mais sábio. Se você não consegue ter a resolução dos seus conflitos, restaurar os seus relacionamentos, tem hora, gente, em algumas circunstâncias, que você precisa de conselho. Posso dizer aqui, o CR a gente fala de nós mesmos. Em alguns momentos no meu casamento, eu precisei chegar com o pastor Gilberto e dizer: tchê, preciso de ajuda aqui. Porque naquele momento, as minhas emoções também estavam lá. Não foram muitas, mas houve momentos pontuais
que eu precisei fazer isso. Então há momentos que nós precisamos tomar conselhos. Talvez você precise então buscar na sua rede de apoio, no seu líder, no seu irmão de fé um pouco mais velho, no seu grupo de apoio, no seu grupo de crescimento, não importa a rede, não importa onde, mas com pessoas que possam lhe dar um conselho de Jesus, não no salão de beleza, não no cafezinho da empresa, mas com pessoas que conheçam a palavra de Deus e sejam capazes de falar a verdade para você, sejam capazes de olhar para a sua vida e dizer: meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, a perspectiva que você está olhando não está correta, está em você. Ou estenda a graça, não tenha a pele tão fina que qualquer coisa lhe melindra, tenha a pele um pouco mais grossa, um coração mais terno para amar. Olha a dor que está por detrás da vida das pessoas que estão ao seu redor. Procure ajuda, em nome de Jesus. E gente, tudo isso só é possível com aquilo que 2 Coríntios 5,18 diz: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Sou bem franco em dizer, se você tentar restaurar os seus relacionamentos no seu próprio poder, dura pouco tempo. Mas se você entregar a sua vida a Jesus, confiar nele e deixar ele dirigir os seus passos, ele traz paz, ele reconcilia, ele faz algo novo. Há poder no nome de Jesus para fazer essas coisas, para restaurar um casamento, para restaurar um relacionamento de pais com filhos, de filhos com pais, para converter, como diz a palavra de Deus, o coração do marido à esposa, dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para restaurar tudo isso e dar a você o ministério da reconciliação, dar a você a capacidade de dar um passo para ajudar as outras pessoas. Só Deus é capaz de fazer isso.